Olá pessoal, nesse vídeo veremos a correção das atividades da semana 4 do PET 3 segundo ano. Primeira questão. Um gás ideal é submetido a uma compressão extremamente rápida, de tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante e pode ser desconsiderada. As afirmações seguintes se referem à situação relatada. Assinale a que for correta. Letra A. O volume do gás aumenta e a pressão diminui. Letra B. O volume e a pressão do gás diminui. Letra C. A temperatura do gás diminui. Letra D. A energia interna do gás aumenta. E a letra E. Há trabalho realizado pelo gás sobre o meio externo. Então, vamos analisar aqui. O gás ideal ele é submetido a uma compressão. Então, se o gás ele é comprimido, houve um trabalho realizado pelo meio externo e o seu volume diminuiu devido à compressão. Se a energia que ele recebe através do trabalho pela compressão do gás e é um sistema adiabático porque não acontece uma troca de calor com o meio externo, essa energia ela vai se converter em alguma outra energia. Restou apenas a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna, juntamente com a temperatura, vai aumentar nesse gás. Então, a alternativa para essa questão é a letra D. A energia interna do gás aumenta. Segunda questão. A primeira lei da termodinâmica pode ser entendida como uma afirmação do princípio da conservação de energia. A sua expressão analítica é dada por ΔU é igual a Q menos T, onde ΔU corresponde à variação da energia interna, Q, a quantidade de calor trocada, e T, ao trabalho realizado. Baseando-se nessa afirmação, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e a sua energia interna aumentar. Explique. Em um sistema como um gás, ele pode receber ou realizar trabalho, mas nesse caso ele recebe trabalho. Ele pode receber ou perder energia na forma de calor e a sua energia interna pode aumentar ou diminuir. Como nesse caso não há troca de calor e ele não recebe calor e nem fornece, o trabalho que ele recebe vai se converter em algum outro tipo de energia, devido ao princípio da conservação de energia. Então, ao receber trabalho, a variação da sua energia irá aumentar. Então, o trabalho que o sistema recebe se converte em um aumento de energia interna do sistema, devido ao princípio de conservação da energia. Terceira questão. Suponha que um gás a volume constante liberasse 480 calorias de calor para sua vizinhança. Letra A. Qual o trabalho realizado pelo gás? Nós vimos que um trabalho ele é determinado pelo movimento do êmbolo. E com o movimento do êmbolo, há uma variação de volume. Nesse caso, o volume ele permanece constante. Então, nós temos aqui uma transformação isovolumétrica. Então, na letra A, qual o trabalho realizado pelo gás? Como não há alteração de volume, não há trabalho realizado. Por ser uma transformação isovolumétrica, o trabalho é igual a zero. Letra B. Qual foi, em calorias, a variação da energia interna do gás? Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Como nessa situação o gás libera 480 calorias de calor, então calorias é igual a menos 480. Negativo porque ele libera, ele perde calor. É igual ao trabalho, é igual a zero, por ser uma transformação isovolumétrica, mais a variação da energia interna. Com isso, podemos determinar que a variação da energia interna é igual a menos 480 joules.
A letra C. A temperatura do gás aumentou, diminuiu ou não variou? Justifique. Nós vimos que a variação da energia interna, ela determina a temperatura do gás. Então, como a variação da energia interna é menor que zero, isto é negativo, a temperatura diminuiu. Quarta questão. Um botijão contém gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Considerando a situação descrita, letra A. Explique por que, nessa situação, o processo pode ser considerado adiabático. Nessa situação, como o gás ele escapa de forma rapidamente para a atmosfera, não há tempo de acontecer uma troca de calor. Então, esse processo é um processo adiabático devido à rapidez que o gás ele é liberado. Então, o processo acontece de forma muito rápida que não permite a troca de calor entre meios. A letra B. O trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo? Justifique. Como houve uma expansão do gás, o seu volume ele é positivo, o seu volume aumentou. Então, o trabalho, como está associado ao volume, o trabalho realizado pelo gás foi positivo. Como houve uma expansão, a variação do volume aumenta, a variação do volume ele é positivo, logo o trabalho também é positivo, maior que zero. Letra C. Durante todo o processo, a temperatura do gás que permanece dentro do bujão aumenta, diminui ou permanece a mesma? Justifique. Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Como é um processo adiabático, calor é igual a zero. Então, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Então, a variação da energia interna terá um valor negativo. E nós vimos que quando ΔU é menor que zero, isto é negativo, a temperatura diminui. O gás ele vai utilizar uma parte da sua energia, que é a sua energia interna, para realizar o trabalho, para acontecer a expansão do gás. Então, com isso, a temperatura do gás vai diminuir juntamente com a variação da energia interna. E assim, nós finalizamos mais uma correção de semana de atividade do PET 3 do segundo ano.